O Podcast apresenta a história do voto no Brasil. Saiba como você adquiriu o direito ao voto no formato atual. Eleições diretas ou indiretas e a cargos muito variados ocorrem em nosso território há cerca de 5 séculos. Vale a pena conhecer a história do voto no Brasil e saber como esse direito, que já foi restrito a muito poucos, se estendeu aos cerca de 130 milhões de eleitores atuais. Data de 1532 a primeira eleição aqui organizada. Ela ocorreu na Vila de São Vicente, sede da capitania de mesmo nome, e foi convocada por seu donatário, Martim Afonso de Souza, visando a escolher o conselho administrativo da vila. Na verdade, durante todo o período colonial, as eleições no Brasil tinham caráter local ou municipal, de acordo com a tradição ibérica. Eram votantes os chamados homens bons, expressão ampla e ambígua que designava, de fato, gente qualificada pela linhagem familiar, pela renda e propriedade, bem como pela participação na burocracia civil e militar da época. A expressão homens bons posteriormente passou a designar os vereadores eleitos das casas de Câmara dos municípios, até cair em desuso. As câmaras acumulavam então funções executivas e legislativas. Somente um ano antes da proclamação da independência, em 1821, ocorreu a primeira eleição brasileira em moldes modernos. Elegeram-se os representantes do Brasil para as Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, após a Revolução Constitucionalista do Porto e a volta do rei Dom João VI a Portugal, em 1820. Desde 1808, Dom João governava o Império Português a partir do Brasil, devido à invasão da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte. Nesse período o Brasil perdeu a condição colonial, tornando-se Reino Unido a Portugal e Algarves. Desse processo, como se sabe, resultou a proclamação de nossa independência por Dom Pedro I. E com ela, uma nova ordenação jurídica e política que apresentava, naturalmente, novas regras eleitorais. A primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I. Em 1824, definiu as primeiras normas de nosso sistema eleitoral. Ela criou a Assembleia Geral, o órgão máximo do poder legislativo, composto por duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, a serem eleitos pelos súditos do Império. O voto era obrigatório, porém censitário. Só tinham capacidade eleitoral os homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada. Estavam excluídos da vida política nacional quem estivesse abaixo da idade limite, as mulheres, os assalariados em geral, os soldados, os índios e, evidentemente, os escravos. Outra característica interessante do voto no Império era que as votações inicialmente ocorriam em 4 graus. Os cidadãos da província votavam em outros eleitores, os compromissários que elegiam os eleitores de paróquia que, por sua vez, elegiam os eleitores de comarca, os quais finalmente elegiam os deputados. Quanto aos senadores, basicamente eram nomeados pelo imperador. Posteriormente o sistema foi simplificado para 2 graus, com eleitores de paróquia e de província, até que em 1881, a Lei Saraiva introduziu o voto direto, mas ainda censitário. Desse modo, até o fim do Império, somente 1,5% da população brasileira tinha capacidade eleitoral. Ninguém pense que a República modificou rapidamente esse quadro. Na primeira eleição direta para presidente da República, em 1894, Prudente de Moraes chegou ao poder com cerca de 270 mil votos que representavam quase 2% da população brasileira da época. A ampliação do direito de voto a um número cada vez maior de brasileiros aconteceu ao longo do século XX. O voto feminino, por exemplo, data de 1932 e foi exercido pela primeira vez em 1935. Em função da ditadura de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, porém, as mulheres só voltaram a votar em 1946. Vale lembrar que a ditadura de Vargas e a dos militares de 64 privaram o eleitorado nacional do voto para presidente por 9 vezes e que, em 117 anos de república com 34 presidentes, somente 16 se elegeram pelo voto direto. Até a Constituição de 1988, o voto era um direito negado aos analfabetos, um percentual significativo da população, sem falar dos soldados e marinheiros. Não deve causar surpresa, portanto, o fato de presidentes eleitos com números expressivos como Jânio Quadros, que obteve quase 6 milhões de votos em 1960,
terem participado de eleições que mobilizaram somente 10% da população do país. A partir de 1988, com a Constituição que continua em vigor, o eleitorado aumentou consideravelmente e veio a ultrapassar a casa dos 100 milhões. Atualmente, o voto é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos e facultativo aos analfabetos e para quem tem 16 e 17 anos ou mais de 70 anos. Estão proibidos de votar os estrangeiros e aqueles que prestam o serviço militar obrigatório. Inscreva-se no canal do Lembrador. Obrigado por ouvir o podcast.